O que impede a maioria das pessoas de seguir na direção que desejam é a falta de disciplina. E ninguém quer ouvir essa resposta, é a resposta mais dura. É um trabalho duro, é todo dia. Quando eles veem a palavra disciplina, na verdade é um tapa na cara, porque sabem que é verdade. Você tem alguma fração de autodisciplina? A capacidade de não querer fazer, mas ainda assim fazer? Essa é a coisa mais poderosa do mundo. O que vai conseguir sem disciplina? Vai ficar em boa forma sem disciplina? Não. Ser bem-sucedido financeiramente sem disciplina? Não. Você vai se tornar mais poderoso intelectualmente sem disciplina? Você vai me ver como eu sou. Porque eu preciso mudar quem eu não sou. A disciplina é a raiz de boas qualidades. Se quiser progredir em sua vida, precisa ter disciplina. Disciplina é igual a liberdade. Se você quer liberdade em sua vida, alcançar o que deseja alcançar, como fazer isso? Por meio da disciplina, por meio do trabalho árduo. Você faz isso sabendo o que deve fazer e depois fazendo. É fazendo isso. Você tem que enfrentar a si mesmo. O que eu vou fazer hoje para mudar o que eu vejo nesse espelho? Começa com você mesmo, cara. Com trabalho duro, você pode superar qualquer um. Vou ser radical em minha disciplina. Alguém me perguntou isso nas redes sociais. Como você domina a disciplina? Eu digo, você não pode, não se domina. Mas você continua trabalhando nisso. É, todo dia. Sim. É preciso poder, é preciso esforço, é preciso disciplina para quebrar o antigo eu. O que te dá confiança não é não ter medo, é superar o medo. Não há ninguém no mundo que goste de receber críticas. É na zona de desconforto que a minha confiança está sendo construída. Quanto mais difíceis forem as coisas pelas quais você passar, mais confiança você terá. Quanto mais confiança você tiver, melhor você ficará. E essa é a mentalidade que você tem. Muitos de nós temos medo de alguma coisa, permitimos que nossas mentes escolham o caminho de menor resistência e então seguimos uma rota diferente. O que eu fiz foi o que eu sabia fazer, que era trabalhar. Você descobre isso indo para dentro de si mesmo, porque ser um guerreiro requer outra mentalidade. É isso que eu vou fazer. Quando eu era uma criança pequena, de 5, 6 anos, a única coisa que me lembro era de querer ser um soldado. Não havia nenhuma dúvida para mim, eu sabia o que eu queria fazer. E eu não pensei em desistir em nenhum momento. A equipe SEAL vai para a guerra, é isso que fazemos. Você tem sorte, porque não precisa pensar como os guerreiros pensam. Você é muito privilegiado. Eu escolhi este mundo para ser um guerreiro e escolheria novamente se voltasse a esse mundo. Mas a mentalidade de um guerreiro é muito diferente da mentalidade normal. Você deve ser aquela pessoa que está na porta, se preparando para abri-la, pensando consigo mesmo. Se eu morrer, que seja. Porque ser um guerreiro requer uma mentalidade totalmente diferente. E o fato é que as balas, elas não têm o seu nome. As balas dizem a quem possa interessar. E a bala não se importa com quem você é. Não importa com o seu treinamento, não se importa o bem preparado que você está. E se for o seu dia, é o seu dia. Por isso, eu acho que quando você chega a um ponto em que reconhece e aceita o fato de que pode morrer, pode superar isso. Existe uma porcentagem muito alta de pessoas que desistem, mas também há pessoas que fracassam. Temos a capacidade de entrar nesse espaço. Se você estiver disposto a sofrer, e quero dizer, sofrer, seu cérebro e seu corpo, uma vez conectados, podem fazer qualquer coisa. Quando você está motivado, o que estiver à sua frente será destruído. Eu era apenas um garoto assustado que encontrou a motivação e a paixão para ser algo muito melhor do que ele achava que era. E é por isso que eu falo sobre mentalidade de guerreiro. A única maneira de entrar por aquela porta é saber que há uma grande chance de morrer. Eu me preocupo em perder as oportunidades que eu tenho, porque tenho amigos que nunca terão a chance de aproveitar as oportunidades, porque nunca voltaram para casa. E foi literalmente isso que eu disse aos meus colegas. Cruzamos um limite e não há a possibilidade, não há como substituir, descrever ou superar a tristeza que sentimos quando perdemos um colega de equipe. Eu não sabia o que fazer.
e eu não sabia o que dizer. Na primeira vez, na segunda, na terceira vez, o que eu fiz foi, eu disse aos meus rapazes, não sei o que fazer, não sei o que dizer a vocês. A única coisa que sei fazer é recomeçar. E eu sei que se Mark estivesse aqui, ele iria querer que voltássemos ao trabalho. Então vamos recarregar nossas armas e vamos fazer o que fazemos. Essa é a realidade do combate. Quando você vê as pessoas nessas situações difíceis, é aí que a natureza humana se revela, e quanto mais você conseguir entender a natureza humana, melhor líder você será. Há apenas um tipo de pessoa que não pode melhorar como líder, e é a pessoa que não tem humildade. Porque quando alguém não é humilde, você não pode ensiná-lo. Um líder tem que ser equilibrado. Quanto mais velho eu fico, menos eu sei. Uma das coisas que percebo em uma posição de liderança é que as palavras que você diz importam, as ações que você toma importam. As pessoas estão ouvindo, estão observando. As pessoas te respeitam ou desrespeitam com base em como você se comporta. Relacionamentos e confiança são quase a mesma palavra. Um relacionamento é algo em que construímos confiança. Você poderia ter um relacionamento ruim, o que significa que não há confiança, eu não confio em você, temos um relacionamento ruim. A maneira como construo confiança com as pessoas é dando-lhes confiança, é assim que construo, eu dou confiança para gerar confiança. Se eu te gerenciar e não deixar que você tome nenhuma decisão por si mesmo, bem, você nunca vai se levantar e aprender a liderar porque não poderá decidir por si mesmo. Você prefere vencer ou ser apreciado? Bem, vou te dizer que não são opostos. A equipe que gosta um dos outros, eles ganham. Estou tentando aproveitar as lições que tive e a sorte de aprender e levá-las ao maior número possível de pessoas para que elas não tenham que cometer os mesmos erros que eu. Você sempre vai se arrepender. Eu não passo muito tempo com arrependimentos. E isso é bom. Porque não há muito que você possa fazer a respeito. A maneira como vejo o arrependimento é o que eu aprendi com ele. O que eu aprendi com o que seja que estou vendo e que sei que poderia ter feito melhor ou diferente. Há 1 milhão de coisas assim, mas não fico sentado pensando nelas o dia todo. O que penso é o seguinte, ei, aqui estão as lições que aprendi. Não cometerei esses erros novamente e seguirei em frente. Todo dia, para mim, começa do zero. Tenho que seguir em frente com a mente aberta, com a mente humilde, olhando para o mundo. Quando alguém te dá a sua opinião, você escuta. Em primeiro lugar, você precisa ser humilde. E se não for humilde, não estará buscando opiniões e não ouvirá. Sem feedback não há melhoria. O feedback é construído com base na humildade. Tudo que eu vejo, eu tento ver de uma perspectiva humilde. E se você não fizer isso, será um problema. Se eu estiver olhando para a mira da minha arma e estiver atirando, o meu mundo é desse tamanho. No minuto em que eu parar de atirar, apontar a minha arma para o alto e dar um passo para trás e realmente olhar ao redor, poderei ver infinitamente mais. Mas você precisa começar. Como líder, você deveria ouvir 98% e falar 2% do tempo. Todos nós temos 2 pessoas. E eu não estou dizendo que você é louco. Temos a voz suave, que é essa voz que todos amamos, essa voz tranquila. É da mamãe que te abraça e diz, vai ficar tudo bem. Não se importa com o quanto você é bom, apenas te ama. Apenas te ama, não importa o quanto você esteja confuso na vida. Essa é uma voz. Já a outra voz, da qual nos afastamos muito, é a voz que diz, ei cara, você não está fazendo nada. Portanto, tentamos tirar essa voz completamente de nossa cabeça e vivemos aqui nesta terra. Portanto, o que você precisa fazer primeiro é aumentar o volume dessa voz aqui. A voz que te diz coisas que você não gosta. Ela está em nossa cabeça dizendo, sabe de uma coisa, cara? Você não está fazendo nada. Não estou dizendo para se rebaixar. Estou dizendo para ouvir a verdade. E a verdade não está nos 20%. A verdade está nessa outra parte do seu cérebro que diz, olha cara, você está desperdiçando um monte de porcentagem aqui. Temos mais 80% que não estamos aproveitando. Porque esses outros 80% traz sofrimento, dor, fracasso, dúvida, escuridão. E depois,
um monte de luz. Mas para chegar a essa luz, você tem que passar por tudo isso. Muitos de nós sabem disso. Eu posso chegar até aqui, mas aqui, cara, é muito melhor. Porque tenho de passar por essa jornada que não é divertida. Dos 20 aos 100%. Tudo no meio não é divertido, mas decidimos viver aqui. Então, todos perguntam, como você faz isso? Você sabe exatamente como fazer isso. Você sabe exatamente. Não é um truque de mágica. Não há nada que eu fale que seja um truque de mágica. Tudo se resume a uma mentalidade muito primitiva de que só precisamos fazer. É como respirar. A respiração se torna normal, como se não soubéssemos o que estamos fazendo. Assim é como você tem que viver a sua vida. Quando o despertador toca às 4 ou 5 horas da manhã, sua mente diz, não. Você simplesmente dirá, é isso que vamos fazer. É o que faremos agora. Porque para chegar onde você quer ir, a quantidade de dor envolvida, e eu não estou dizendo dor física, não estou dizendo que você precisa se romper em pedaços. A quantidade de dor mental, de quantas vezes você terá de fazer algo que não quer para chegar onde quer. Quando eu pesava 130 quilos e estava muito gordo, tentando ser um Navy SEAL, a coisa mais assustadora do mundo para mim, até hoje, era que aquilo poderia ter sido o resto da minha vida. Na época, eu achava que estava me esforçando muito. Essa é a coisa mais assustadora do mundo. Naquela época, eu estava pesando 130 quilos, trabalhando para a Ecolab, pulverizando baratas e ganhando $1.000 por mês. Eu achei que era o meu potencial em 100%. Alguns anos depois, descobri que eu não estava nem perto disso. Tinha 50 quilos a menos, me formei no treinamento do Navy SEAL e fiz todas essas outras coisas. Olhando para trás, eu estava me esforçando. É isso que as pessoas precisam entender. Não temos ideia do que há em nós até começarmos a nos esforçar. Quer dizer, nos esforçar de verdade. Quando estamos obcecados com a ideia de que essa é a minha nova norma. Minha nova norma é que, uau, isso nem sempre é divertido. Nem sempre é para ser divertido. E é aí que você sabe que está se esforçando, que está indo além. E para as pessoas que nos ouvem, que talvez estejam com 20% ou 30%, sabe? Sim, estou indo bem, estou indo ao máximo. E ainda assim não estão vendo os resultados. Como elas conseguem se livrar disso? Todos nós estamos em uma batalha com nossos próprios cérebros. A vida é assim. Seu cérebro é poderoso. Ele pode trabalhar contra ou a favor de você. Em vez de se concentrar em todas as coisas ruins que te aconteceram, todas as coisas que você não teve, as pessoas que o xingaram, você começa a pensar, espera, acabei de visualizar isso e agora posso levar isso para o próximo nível, porque a visualização o ajudou a passar pelo treinamento do SEAL. Foi o que aconteceu. Eu consegui visualizar o fim. Então, antes, quando eu tinha 130 quilos e estava muito gordo e fora de forma e não conseguia correr um quarto de milha e estava bebendo milkshakes, comendo rosquinhas, eu visualizava, cara, como seria a sensação? Por um breve momento. Haviam 22 rapazes que se formaram. Eu assistia a um segmento na TV sobre esses caras que estavam passando pelo treinamento do Navy SEAL. Eu não conseguia nadar muito bem. Tinha medo de água, sabe? Essas coisas. Mas no final, dizia que eram 22 caras e o comandante estava lá em cima e fez um ótimo discurso. E eu pensei, cara... Então eu comecei a me visualizar como o 23º homem vestido de branco, sentado lá com esses caras, recebendo o título de SEAL da Marinha e me formando no treinamento do SEAL da Marinha. Eu pensava, meu Deus, então eu me coloquei lá, pensei, cara, é uma sensação incrível. Eu me coloquei lá com 130 quilos, sem nem mesmo ser capaz de fazer nada do que esses grandes homens estavam fazendo. Eu disse, cara, se eu pudesse sentir isso, isso mudaria a minha vida. Se eu puder sentir isso, isso dura um segundo. Você recebe o certificado, você atravessa o palco e o que vem depois. Mas eu não sabia disso na época. Eu achava que viveria aquele momento para sempre. Então eu disse, cara, se eu pudesse me sentir assim... E qual era o sentimento que você tanto queria? Respeito? Realização? Não, vitória. Eu queria vencer.
Não como vencer outra pessoa, não é isso. Eu só queria ir até o fim, sabe? Eu desistia das coisas, para ler, para escrever. Eu não conseguia aprender tão rápido quanto você. Eu tinha de me esforçar mais do que você. Então, o que acabava acontecendo é que no meio do processo, nas coisas da minha vida, eu desistia. Sabe, eu não era muito bom nas coisas, então eu desistia. Não era bom. Por exemplo, se eu pudesse percorrer aquela distância, aquela milha extra para ir, apenas para terminar, eu quero terminar. Quero sentir a vitória. E para mim, a vitória não era vencer, era apenas terminar. Então eu disse, quer saber? Se eu pudesse me sentir como esses caras se sentem, isso mudaria a minha vida. Mas o que eu percebi foi que a melhor sensação que eu tive foi quando eu estava sozinho tentando perder peso. Eu perdi literalmente em menos de 3 meses. 50 quilos em menos de 3 meses. E literalmente comecei a sentir a vitória apenas por me colocar na batalha. Não se tratava de ir para o treinamento da Navy SEAL. Não se tratava de ser o 23º homem naquela cadeira. Eu comecei a perceber que só de entrar em guerra comigo mesmo todos os dias e colocar esses desafios, essas metas e esses obstáculos que eram antes algo intransponível, eu comecei a vencer e aí a coisa começou a acontecer. Portanto, não se tratava de perder 10 quilos, perder 5 quilos. Foi uma conquista. Perder 10 e depois 50 quilos. Quanto mais eu fazia, mais eu ganhava confiança. E quanto mais eu ganhava confiança, mais eu percebia que esses caras não podiam fazer o que eu estava fazendo agora. Eu não tinha um treinador, não tinha um preparador físico, não tinha dinheiro, não sabia como perder peso, não tinha conhecimento do que estava fazendo. Eu apenas estava trabalhando, estava apenas me sacrificando. E então, com isso, todas essas ferramentas diferentes começaram a surgir. Mas eu nunca teria encontrado essas ferramentas se não tivesse me colocado em um lugar muito desconfortável. Todos nós buscamos a firmeza, todos nós a queremos, mas a procuramos em lugares confortáveis. Você não encontrará firmeza em um ambiente confortável. Aqueles de vocês que estão ouvindo isso, quem quer que ouça, não a encontrarão. O curso começa com 150 ou 200 pessoas, depois há cerca de 100 que entregam seus capacetes e abandonam o programa. Homens adultos cujo sonho era ser um SEAL, que chegaram lá, fizeram todo o treinamento prévio e toda a preparação, assinaram a linha pontilhada para estar em 6 anos, mas quando não aguentam, tocam o sino e se vão. Ninguém sabe quem vai conseguir passar por esse programa. A única maneira de saber o que há dentro de cada ser humano é abri-lo e ver o que tem. Até que você o desmonte e veja o que há, você não saberá. Não desistir. As pessoas sempre me perguntam no que devo me concentrar, qual é o seu conselho para eu ir para o BUD. Não desista. Não abandone, treine bastante, não desista. Bem, se você quer ser um bom líder, precisa entender a natureza humana. E uma boa maneira de você compreender isso, onde a natureza humana se revela mais claramente, são nos momentos de extremo sofrimento e desumanidade. Eu tinha um grupo de pessoas obstinadas, muito determinadas e com objetivos fixos que eu tinha que fazer com que fizessem o que eu queria que fizessem, tinha que fazer com que quisessem fazer. A confiança é construída com base em relacionamentos, os relacionamentos são construídos com base na confiança. Se você não confia em mim, não temos um relacionamento de verdade. No meu primeiro pelotão, estávamos fazendo um treinamento em uma situação tática. Todos estavam concentrados em uma área, todos olhando para suas armas, esperando que uma ameaça se apresentasse. Haviam 16 caras armados esperando que alguém dissesse algo. Eu era novo, eu estava esperando que alguém de cima de mim, na cadeia de comando, dissesse: "Ei, vamos para cá, vamos para lá, vamos à frente", tomasse alguma decisão. Enquanto eu estou esperando, ninguém dá ordem, então eu sou um cara novo. Tenho medo de dizer qualquer coisa e sei que não devo dizer nada. Então estou apenas esperando. Ninguém está dando uma ordem, nenhuma orientação. Então fico esperando por mais tempo, passam provavelmente 30 segundos ou 1 minuto, o que é um tempo muito longo quando você está tentando derrubar um alvo. Finalmente eu disse a mim mesmo, tudo bem, vou ver o que está acontecendo. Então apontei minha arma para o teto e dei um passo para trás. Então olhei em volta e vi que todas as pessoas do meu pelotão, incluindo o comandante do pelotão, o comandante assistente do pelotão, o suboficial-chefe do pelotão, todos estavam concentrados em suas armas. Ninguém estava tomando uma decisão. Percebo isso e,
como estou olhando em volta e me distanciando do cenário, por apenas 20 centímetros, dou um passo para trás e olho em volta. Eu olho em volta. Eu posso ver qual decisão precisa ser tomada. Então, reuni o máximo de coragem que pude como novato, porque novatos não tomam decisões, e digo: segure a esquerda, libere a direita, que é um comando básico que havíamos ensaiado antes. E eu esperava que alguém dissesse: cale a boca, Joko. Mas em vez disso eles repetiram o comando: segure a esquerda, libere a direita, o que significa que iríamos executá-lo. E com certeza os caras da esquerda seguraram e os caras da direita liberaram e nós terminamos. E em vez de alguém dizer: ei, você precisa ficar de boca fechada, um dos caras mais experientes disse: ei, bom trabalho. Boa maneira de dar ordens. Então eu olhei para aquilo e disse: espere um segundo, como eu poderia, sendo um novato, ter tomado uma decisão naquela situação que fosse melhor do que a que os caras mais experientes estavam tomando? E percebi que foi porque eu dei um passo para trás e me desliguei da situação. Então eu disse a mim mesmo: ok, de agora em diante, quando eu entrar nesses cenários táticos, eu vou dar um passo para trás e tentar olhar ao redor e tentar me desligar do caos e da confusão. E comecei a fazer isso o tempo todo, em todas as situações táticas, na guerra terrestre, nas montanhas, nos ambientes urbanos. Fazia isso o tempo todo e pude ver o que estava acontecendo. Era como um superpoder para ver o que estava acontecendo e tomar decisões. Então comecei a fazer isso quando eu estava conversando. Se você e eu estivéssemos discordando e você começasse a se emocionar, em vez de eu me emocionar com você, eu simplesmente dava um passo para trás e dizia: ah, tudo bem, ele está realmente preocupado com isso. Por que ele está tão preocupado? O que ele vê que eu não vejo? E comecei a me desapegar o tempo todo. E para mim isso acabou se tornando uma ferramenta muito poderosa de liderança, que eu uso até hoje. Meu segundo pelotão, nosso comandante de pelotão, o cara que realmente comandava tudo, não era muito experiente. Ele não ouvia, não aceitava conselhos, não aceitava orientações, tudo era do jeito dele ou nada. E tivemos um motim dentro do nosso pelotão. Fomos até o comandante e dissemos: senhor, não queremos trabalhar para o comandante do nosso pelotão. Ele não nos ouve, é arrogante. E o que acabou acontecendo foi que esse cara foi demitido como comandante do nosso pelotão. Isso me marcou muito, porque enquanto assistia ao desenrolar da história, eu pensava: por que não gostamos desse cara? Por que ninguém quer ouvi-lo? Por que não queremos segui-lo? E a razão é que ele era arrogante, não ouvia e não nos dava crédito por nada. Tudo girava em torno dele. Isso me impressionou muito, deixando uma marca em mim. Mas a marca ficou ainda mais clara porque quando esse cara foi demitido, o cara que entrou e o substituiu, era tipo... Eu odeio usar a palavra lendário, mas ele era um CEO bastante lendário, tinha muita experiência, ele subiu na hierarquia e esteve em todos os tipos diferentes de equipes de CEO. E ele assumiu o cargo de comandante do pelotão e eu pensei comigo mesmo: bem, ele vai assumir o comando porque somos um bando de amotinados e eles precisam colocar alguém realmente forte para nos colocar em forma. Então eu estava prevendo que teríamos um cara super duro e ele apareceu com um belo sorriso no rosto e super humilde. Lembro que uma das primeiras coisas que ele disse foi: eu estou ansioso para trabalhar com vocês, pessoal. Essa frase, trabalhar com vocês, não disse eu estou no comando, eu estou feliz por assumir o comando, estou feliz por ser o comandante, não foi nada disso. Ele disse: estou ansioso para trabalhar com vocês. De repente tudo ficou totalmente diferente e ele começou a nos colocar no comando das coisas. Em vez dele apresentar um plano, ele dizia: ei, me apresentem um plano e digam como querem fazer isso. E de repente passamos a ter todo esse controle. E isso me fez refletir sobre a maneira como o primeiro chefe agiu em comparação com a maneira como esse agiu. Percebi o quanto era importante ser um líder humilde, ouvir as outras pessoas e dar o controle a elas. No terceiro pelotão, era um bom e sólido pelotão, tínhamos um bom comandante de pelotão, estávamos no deserto e... fazíamos um treinamento e alguns alvos apareceram. Começamos a atacar como deveríamos fazer e todos se colocaram em posição de bruços e responderam ao fogo. E eu fiz o que eu vinha fazendo o tempo todo, que era me separar. Dei um passo para trás, disparei alguns tiros, depois recuei e olhei para ver o que estava acontecendo. Vi o que precisava ser feito e dei ao comandante do pelotão alguns segundos para dar a ordem, mas ele não fez. Então eu dei a ordem: deslocar para a esquerda. E todos disseram: ok, deslocar para a esquerda. E nos deslocamos para a esquerda, saímos do cenário, nos distanciamos. Em seguida interrompemos o exercício de treinamento e fizemos uma pequena reunião. E durante a reunião, o comandante do pelotão me perguntou: por que você deu essa ordem? Bem, eu vi o que precisávamos fazer e você não tinha dado a ordem, então eu a dei. Ele disse: bem, na verdade eu não queria ir para a esquerda, eu queria atacar o alvo.
E ali, naquela fração de segundo, eu pensei comigo mesmo. Parte do meu ego se exaltou. Eu estava pensando que poderia ter dito algo tipo: bem, você tinha que tomar uma decisão mais rápido. Se você não tomar a iniciativa e liderar, então eu vou fazer isso. Mas naquele momento eu percebi que, espera um segundo, eu não precisava ter dado essa ordem. O problema poderia ter se desenvolvido mais, mas por algum motivo eu achei que eu precisava ser o cara. E pensei, sabe de uma coisa? Você não precisa ser o cara. Você precisa apoiar seu líder e não se trata de você. E o que você tem que fazer é subordinar seu ego e apoiar a pessoa que está no comando. E vocês avançam juntos como uma equipe, porque é disso que se trata. Não se trata de mim, mas da equipe. Há uma palavra que as pessoas mencionam muito, e acho que elas são bastante intercambiáveis: relacionamentos e confiança. Confiança é construída com base em relacionamentos, e os relacionamentos são construídos com base na confiança. Se você não confia em mim, não temos realmente um relacionamento. Como um bom líder, você tem que entender a natureza humana. E os lugares onde a natureza humana se revela mais claramente são os momentos de extrema tristeza, dor, sofrimento e desumanidade. E se não reconhecermos o que causa isso, de onde vem e que isso é realmente possível, então é provável que aconteça novamente. Por que a verdade é tão importante? Você precisa da verdade como ponto de partida. E seu verdadeiro eu pode achar essa zona muito desconfortável. Todos queremos ser fortes. Todos queremos ser isso, mas buscamos força no conforto. Você não se tornará forte em um ambiente confortável. Aqueles que me ouvem não vão entender. A única maneira de conseguir isso é mergulhar fora de sua zona de conforto, onde você não sabe nadar e está se afogando. E quando está se afogando, você diz: que se dane. Quando você fica cara a cara com quem realmente é, terá um ponto de partida. Você ouvirá em sua mente: sabe de uma coisa, cara? Você não está fazendo nada. Está perdendo uma grande porcentagem. Mas nesses 80% que você está perdendo, há sofrimento, dor, fracasso, dúvida e escuridão. E por fim, haverá muita luz. Mas para chegar a essa luz, você precisa passar por muita porcaria. Você não está tendo sucesso. Não está conseguindo. É porque você tem medo de entrar naquele lugar escuro e se encontrar. Você estabelece metas que sabe que pode alcançar. E tudo que você consegue é medo, insegurança e dúvida. Porque você precisa estabelecer metas que acha que não pode alcançar. E é aí que você se superará. Quando o despertador tocar às 4 ou 5 horas da manhã, sua mente te dirá que não, mas você tem que dizer: é isso que vamos fazer, o que vamos fazer agora. Porque para chegar onde você quer ir, haverá dor física, haverá dor mental e haverá muitos momentos em que você terá de fazer algo que não gostaria de fazer para chegar onde quer ir. Todos os dias você deve se perguntar: já fiz o suficiente? E quando você fizer isso repetidas vezes, será tão natural quanto respirar. Você não vai querer viver esse estilo de vida, mas para chegar onde deseja, terá de fazê-lo. Portanto, se você realmente quiser, perceberá o que é tentar e o que é não tentar. Seu cérebro é a arma mais poderosa que existe. Esqueça o celular, computador e todo o lixo que temos hoje. O seu cérebro é a única coisa que você terá quando estiver deprimido, em momentos difíceis, caso de morte, problemas reais. Não vai adiantar nada procurar ajuda no Google. Você está sozinho. Você pode ir a um psiquiatra, conversar com seu melhor amigo, mas 24 horas por dia você estará sozinho com seu cérebro. E seu cérebro estará falando com você de várias maneiras. E ele vai querer controlá-lo e arrastá-lo para diferentes lugares.
Se você não consegue controlar o seu cérebro e ele te controla, você está acabado. Você deve dizer a ele aonde ir, como chegar lá. Você deve controlá-lo. Se não conseguir, acabou, está acabado. Tudo que eu sabia antes era que você tinha que trabalhar duro, trabalhar duro, trabalhar duro. Eu não entendo isso. Não me lembro que diabos dizia aqui para passar nesse teste e entrar no exército. Leia novamente. Continuo não entendendo. Leia de novo. E se você ainda não entendeu, escreva. E foi assim que eu comecei a aprender. Eu percebi que se eu continuasse repetindo isso constantemente, até que virasse um caos, minha mente diria: ok, vamos ter que resolver isso. Encontraremos uma maneira. Porque isso não vai parar. Não é do tipo, vamos tentar de novo. Não, a uma hora o alarme vai tocar. E vai ser, faz de novo. Não tô conseguindo, faz de novo. Não tenho outra saída. E minha mente percebe isso e diz: ok, vamos nos adaptar e superar isso. É assim que eu penso. E é assim que você supera as coisas. Você entra em qualquer lugar, entra em um lugar e se torna aquilo. Eu me tornei um caos. Essa era a minha nova norma. Eu não tinha outra saída. Apenas as paredes daquele caos. Nada mais. Outro dia eu vi na TV um grupo de rapazes em treinamento para o Navy SEAL. Eu não sou um bom nadador, tenho mais medo da água. Eu vi alguns desses rapazes desistirem. Mas no final, restaram 22 candidatos. E o oficial superior os elogiou com um belo discurso. Então, eu me vi como se eu fosse o 23º candidato, sentado ali com eles. E eu disse a mim mesmo: se eu conseguisse fazer isso, mudaria a minha vida. E o que você gostaria de alcançar com isso? Respeito? Conquista? Vitória. Eu queria vencer, não derrotar alguém. Não era isso. Eu só queria ir até o fim. O tempo todo, quando algo ficava difícil, eu desistia. Se tinha que trabalhar duro, eu desistia. Era como se eu dissesse: se eu pudesse percorrer aquela distância extra só para terminar, eu queria terminar. Queria sentir a vitória. E para mim, a vitória não era ganhar, era apenas terminar. Então eu pensava: se eu pudesse sentir o que esses caras sentem, isso mudaria a minha vida. Literalmente, comecei a me sentir vitorioso só pelo fato de estar lutando. Comecei a perceber que só poderia seguir em frente a partir dali se lutasse comigo mesmo todos os dias. E enfrentasse os desafios, metas e obstáculos que eram intransponíveis. Se você encarar isso como estarei quebrado, mas ainda estou aqui, ainda estou lutando e encontrarei uma maneira de superar isso, porque não tenho mais para onde ir, isso te dará muita força. E ninguém realmente se encontra sem passar por provações, tribulações, sofrimentos e responsabilidades. E responsabilidade é sofrimento. Ser responsável por fazer a coisa certa todos os dias, por si e pelas pessoas ao seu redor, não é fácil. Quanto mais eu fazia isso, mais eu ganhava confiança. E quanto mais confiança eu ganhava, mais eu percebia que era melhor do que aqueles caras do Navy SEALs. Eles não podem fazer o que eu estou fazendo agora, sem treinador, sem instrutor, sem dinheiro. Eu não sabia como perder peso, não sabia o que estava fazendo. Eu estava apenas fazendo. Eu estava me sacrificando. Mas eu nunca teria descoberto essas ferramentas se não tivesse me colocado em uma situação desconfortável. Pois seu verdadeiro eu está nessa zona de desconforto. Foi de lá que ele veio. Ele veio de todos esses obstáculos e agora está aí. Aí perguntam: como você faz isso? E você sabe como fazer. Você sente que sua vida vai durar muito tempo. Se eu tivesse que conversar com meu eu de 26 anos, diria a esse cara que ele não tem tempo.
Ele não sabe quando a vida vai acabar. Portanto, saia e faça as coisas que você quer fazer. Vá atrás delas agora. Não espere nem mais um segundo. Aproveite. Vá viver. Vá e se esforce para ser o melhor. Porque a vida que você tem é um presente. Aproveite ao máximo. E viva. Sempre quis ser um agente especial, desde criança. E eu ouvi dizer que os Navy SEAL eram muito duros e que o treinamento era muito difícil. Quando você entra, todos os reconhecem e o admiram. Mas dentro da equipe SEAL não é nada demais. E todo mundo passa por isso. Você fica com frio e se molha, seja o que for. Faz muitas flexões e outros exercícios. Qualquer pessoa que faça parte dos SEALs e tenha participado de missões no exterior não fala sobre o treinamento, ele simplesmente não importa. Conheci um rapaz que era campeão de polo aquático na universidade e desistiu. Havia também outro rapaz que era ginasta olímpico e também não conseguiu. O fato de alguém ser um bom atleta não significa que ele é um bom SEAL, porque ser um bom SEAL é muito mais do que ser um bom atleta. Ser um bom atleta o ajuda com o básico, mas é preciso continuar aprendendo. Um bom líder aprende táticas militares, toma boas decisões, ele trabalha bem sob pressão e nunca desiste de tentar cumprir uma missão. Essas coisas fazem um bom SEAL. Você está sempre aprendendo e crescendo. Eu estava sempre aprendendo até o dia em que me aposentei, porque não se trata de um treinamento e pronto. É um aprendizado constante de habilidades e repetições de situações em que você se torna mais competente no que faz. O medo de se machucar ou morrer não está na sua mente quando você está na missão, ele se acumula quando você está se preparando para ela. Há momentos em que você está esperando para sair e pensa: há muitas coisas ruins acontecendo lá fora, elas podem acontecer comigo, mas acho que em algum ponto você percebe que não há nada que possa fazer a não ser desistir e se resignar a uma vida de covardia. Mas se você decidir cumprir a missão e dizer: ok, estou pronto, e se eu morrer, eu morro, depois de se passar por isso, não há nada a temer. As pessoas que já estiveram em uma guerra são as que mais desejam a paz. Porque quando os tambores da guerra ressoam, são meus amigos que vão lutar. São meus amigos que arriscarão suas vidas. Portanto, quando os tambores da guerra ressoam, as pessoas que já estiveram na guerra são as primeiras que dizem para pensarmos sobre isso. Então, como eu disse, todo mundo fala sobre a guerra como se não fosse nada demais, mas a guerra é o inferno. Quando você pega um garoto de 18 anos e o coloca em uma situação em que ele terá que matar outras pessoas e possivelmente será ferido ou morto em combate, é uma experiência traumática. Portanto, antes de fazer isso, você tem que pensar por que fazer isso. E entender se as pessoas têm vontade de lutar. E a vontade de lutar, como eu disse antes, é estar disposto a matar ou morrer. E esse é um dos grandes preços que você tem que estar disposto a pagar. Quase imediatamente fazemos os serviços funerários para os militares, para os fuzileiros navais que são mortos, que é um duro despertar. Então, essas são as boas-vindas ao Armadi. Boas-vindas ao Armadi sabe, você presta homenagem a homens que acabaram de ser mortos e há combates na cidade. Então, do outro lado do rio, há incêndios o dia todo, há incêndios a noite toda. Estamos no telhado do nosso prédio, você pode se sentar lá e ver os tiros de lá para cá. Eles atiram em nós do outro lado da margem do rio.
Sim, era legal, foi uma luta legal. Era uma luta legal em um cenário ruim, com operações de combate contínuas. Como você lidera seus homens quando sabe que eles estão lidando com a morte, o que tem um custo psicológico, mas eles também estão sob constante cerco do inimigo? Como você muda sua maneira de pensar e diz, tenho que ser mais rigoroso, ou talvez você possa relaxar em determinadas situações? Você muda um pouco? Sim, é preciso moderar a sua autoridade. É preciso fazer isso se você lidera qualquer equipe. É preciso conhecer quando os seus homens precisam ser pressionados e quando precisa adiar e seguir sozinhos. E isso é feito o tempo todo. Independente do tipo de equipe, até em combate, como digo, o tempo todo. Isso é estendido porque, se você forçar demais seus homens, eles podem se quebrar. Já nos negócios, você pode cometer erros quando se trata de tomar decisões importantes. E devido à tensão nas operações especiais, isso acontece com muita frequência. E então, sabe, você como líder, você precisa estar sempre avaliando onde seus homens estão. Às vezes eu não fazia o meu trabalho direito, às vezes eu ia longe demais e quando eu olhava no rosto deles, eu pensava, eles precisam de um descanso. E eu deveria ter reconhecido isso antes. E sabe como é? Você comete muitos erros na hora. O que eu tinha ao meu favor era o fato de ser experiente e ter aprendido com os meus superiores. E quando eu estava treinando, não havia guerra, e na década de 90, eu ouvi uma pessoa, cujo nome eu não posso mencionar, mas essa pessoa é bem conhecida pelos SEALs, porque foi um grande herói na guerra do Vietnã. E eu o ouvi e aprendi muito com ele. E eu guardei todos os seus ensinamentos. Foi isso que me preparou, essa experiência de crescer ouvindo meus superiores. Os códigos da equipe SEAL, a doutrina, eles não estão escritos em lugar algum, eles são passados de boca em boca e de geração em geração. E tente não ser arrogante, tente não ter a atitude de um falador que sai por aí e diz: vamos ser melhores do que o inimigo. Que sempre vamos ganhar, porque nem sempre vamos ganhar, principalmente se você achar que vai ganhar e não estiver preparado. Você não dará o melhor de si em seu treinamento e não estará devidamente preparado quando chegar a hora de lutar. O problema pode aparecer um dia e no outro não, ou pode aparecer diariamente. Os soldados que estavam de guarda no acampamento se protegiam do fogo cruzado. Então o inimigo se aproveitava e chegava em um grande veículo carregado de explosivos. Eles simplesmente dirigiam até o acampamento, explodiam-se e matavam dezenas de pessoas. Eles fizeram isso em várias ocasiões. Às vezes faziam isso em diferentes acampamentos simultaneamente. Esse é um exemplo de como o inimigo era coordenado. Eles sabiam o que estavam fazendo. Você já pensou, eu não esperava que isso acontecesse? Ficou impressionado com a maneira como o inimigo agiu? É claro que eu sempre respeitei o inimigo, sempre respeitei absolutamente. E no momento em que você não demonstra respeito pelo inimigo e por suas capacidades, novamente está faltando humildade e vai acabar sendo morto. Sabe, é preciso respeitar o inimigo o tempo todo. E quer sua missão seja ir para o campo de batalha, ou produzir, vender ou fabricar algo, você deve sempre tentar fazer com que a equipe se una em torno de um plano e o execute com eficiência. Não importa qual seja a missão, você ainda está lidando com seres humanos, com pessoas. Seja nas equipes SEAL, no exército ou no corpo de fuzileiros navais, as pessoas que trabalham para você não são robôs. São pessoas, e você não pode simplesmente dar-lhes ordens e esperar que executem como um robô faria. Se o exército fosse assim, a liderança militar seria a coisa mais fácil do mundo. Meus homens não fariam o que eu digo a eles porque sou superior a eles e eles me olhariam de forma estranha. Deixe-me perguntar o seguinte: estou aqui porque seus funcionários não estão fazendo o que você quer que eles façam. Você pode simplesmente demiti-los? Eles não trabalham para você, eles não deveriam seguir só porque você está no comando e é você quem os paga. Mas de repente eles não estão fazendo o que você manda. Porque são pessoas. E adivinhe só, as pessoas querem ser donas do seu destino, elas querem tomar suas próprias decisões, querem ser responsáveis pelo que acontece com elas. E é assim que eles querem viver. Elas não querem passar sua vida como robôs, querem ser tratados como humanos. Portanto, não me diga
Foi fácil para você porque você tinha esses robôs altamente treinados e disciplinados trabalhando para você. Muito pelo contrário, eu tinha um grupo de cabeças duras. Os caras que falei antes são pessoas muito determinadas, orientadas por objetivos, e eu tinha que fazer com que fizessem o que eu queria que fizessem. Fazê-los acreditar que era isso que eles queriam fazer. Esse era o objetivo. Isso é liderança. Quanto mais você planeja, menos respostas terá. Assim como no mundo dos negócios, quanto menos você trouxer para o plano, menor será sua capacidade de executá-lo adequadamente. Por isso, quando chegar a hora, quando tiver que executar algo, é preciso planejar. Não vou fazer isso por você. Quero que você o planeje, então vou analisar o seu plano e vamos colaborar para que seja o melhor plano, porque às vezes eu tenho mais experiência ou uma visão estratégica que você não tenha. Mas quero que você o planeje para ser seu. Dessa forma, quando for executá-lo, trabalhará com mais afinco. Isso é difícil de quantificar, mas é real. Se você definir um plano, se esforçará mais e terá mais orgulho em executá-lo. Portanto, se eu propuser um plano e disser para você executá-lo, isso é uma realidade. Não importa quem você seja, é a realidade. Ordenar para que as pessoas façam alguma coisa não funciona. Você precisa liderá-las. E há também outra palavra na moda por aí, a responsabilidade. Você precisa ser responsável, precisa responsabilizar o seu pessoal. E, para mim, a responsabilidade é uma ferramenta para a liderança. Mas não é na essência da liderança. É uma muleta. É realmente uma ferramenta que você usa quando não exerce a liderança adequadamente. Então, o que você quer fazer? E eu falo sobre isso o tempo todo. Eu não responsabilizo meus funcionários. Eu não inspeciono o que eles estão fazendo e eu não os responsabilizo. Eles querem fazer o que é certo, o que está alinhado com a missão. Não preciso impedi-los, nem mantê-los na missão. Isso é liderança, não se trata de responsabilidade. Trata-se de liderar e fazer com que eles se liderem a si mesmos, se identifiquem com a ideia. É aí que você sabe que foi bem-sucedido como líder, quando pode se sentar, quando se senta e não precisa fazer nada, porque suas tropas e sua equipe estão indo bem, com pouco esforço de sua parte. Você só precisa intervir quando algo estiver se desviando da ideia original. Mas, idealmente, você pode se sentar, observar, analisar qual é a estratégia e o que vai fazer em relação a outros problemas em outras partes do mundo, mas você pode deixar a sua gente fazer o que querem fazer porque querem fazer. O que você diz para aquele jovem que quer entrar para o Navy SEAL? Os garotos que querem ser como Jocko um dia? O que você diz para aquele jovem de 20 anos? Antes de tudo, não tente ser como eu. Seja melhor que eu. Me esmague. Faça com que eu pareça um novato. É isso que você faz. E não fale sobre isso. Não reflita sobre isso. Não planeje. Vá atrás. Vá atrás dele e faça-o acontecer. Use sua força de vontade. Como ser humano, sua força de vontade é o que você tem de mais forte dentro de você. Portanto, use essa força de vontade e faça acontecer.